Olá, eu sou a Beatriz Torres, do terceiro ano A, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os principais sociólogos do Brasil e os principais intérpretes também, que, por um acaso, serão três. Bem, eu vou começar falando sobre Florestan Fernandes, que foi um dos mais importantes sociólogos no Brasil no século XX, que levantava uma questão comum. Muito se pergunta o que Florestan defendia. De origem humilde, ele viveu as consequências da desigualdade social no Brasil. Por isso, dedicou sua obra intelectual e sua vida a defender as seguintes pautas: a redução dessa desigualdade e a inserção do negro na sociedade brasileira e a democratização do estudo. Conciliou seus escritos e a luta ativa em prol das mudanças efetivas e é considerado o criador da sociologia crítica no Brasil. Bem, Florestan Fernandes dedicou a estudar as relações entre a raça e a classe social no Brasil, apontando o aspecto da desigualdade social que continha um fator étnico. Sua principal obra foi a tese de livre decência, a inserção do negro na sociedade de classes. O ponto central da obra, que orientou toda a sua pesquisa posterior, é analisar a inserção do negro na sociedade capitalista e como isso se deu após a abolição da escravatura. Para Fernandes, não houve uma integração efetiva dos libertos, apenas adquiriram a condição de livres, mas permaneceram excluídos da sociedade. Sobre a produção, vale-se da análise marxista de classe para amparar seus escritos. Bem, há no Brasil, segundo Florestan Fernandes, uma relação entre a classe social e a cor, a inserção entre a pobreza e ser negro. Isso acontece porque não houve uma integração dos libertos. Logo, o capitalismo, conforme se articulou no Brasil, é a raiz das desigualdades sociais. E sem integração real do negro, não é possível estabelecer uma democracia em oportunidades, direitos e possibilidades. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, ele foi um grande historiador brasileiro, crítico literário e jornalista, acadêmico, reconhecido e requisitado em importantes universidades brasileiras e estrangeiras. Seu livro, Raízes do Brasil, é um clássico da historiografia brasileira e uma obra basilar de estudos sociológicos. Buarque de Holanda introduziu o estudo de Max Weber no Brasil e, baseado em sua teoria, desenvolveu o conceito de homem cordial, que, décadas depois, continuou sendo um modelo explicativo do homem brasileiro. Bem, a produção literária de Sérgio Buarque de Holanda, fruto de pesquisa historiográfica ampla e profunda, dissertou sobre a tradição colonial do Brasil e o que se entendia por nação durante o Império e posteriormente durante a República, voltando-se para como a colonização, a escravidão e as bases da economia conformaram as estruturas sociais, a cultura e as relações. Para além de uma identidade nacional culturalista, buscou compreender essa identidade também em sua dimensão política e se propôs, no exercício futurístico, a aprender como se daria a Revolução Brasileira em direção a uma democracia política e social, o que para ele só seria possível quando fosse definitivamente superadas as práticas e a mentalidade coloniais. A primeira obra também é a principal e mais conhecida Raízes do Brasil, lançada em 1935, sendo a primeira da coleção Documentos Brasileiros, dirigida por Gilberto Freire, em 1959. Trouxe ao público sua segunda obra mais importante, Visão do Paraíso, os motivos edênicos do descobrimento e colonização do Brasil. Bem, e agora por último, porém não menos importante, nós vamos falar um pouquinho sobre Gilberto Freire. Gilberto Freire foi um dos primeiros e mais proeminentes pensadores da sociologia brasileira. Freire tentou compreender as relações sociais dos brasileiros no período colonial de nosso país, procurando estabelecer uma relação de classes entre senhores e escravos para a formação das relações sociais no século XX. Para Freire, havia uma espécie de relação cordial e harmônica entre os senhores e os escravos, durante o período colonial. A suposta harmonia era advinda do fato de que, a despeito de outras nações escravotas, como os Estados Unidos e no Brasil, houve uma miscigenação entre negros e brancos. Bem, as ideias de Gilberto Freire não foram muito bem aceitas por grande parte da elite brasileira no início do século XX, e também não foram aceitas pelos estudiosos de raça e etnia que tentavam expor e destruir o racismo ao longo dos séculos XX e XXI. Isso ocorreu porque Freire defendia que, durante o período colonial, houve uma relação amistosa entre senhores e escravos. Segundo os estudos antropológicos do intelectual, a miscigenação que houve no Brasil durante o período colonial, que misturou os negros, brancos e índios,
Era um sinal de que a colonização do território brasileiro baseou-se em uma relação pacífica do homem branco europeu com as demais etnias. Essa ideia geral desencadeou o que o Freire chamou de democracia racial no Brasil.